Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Nós vamos meditar hoje na Epístola de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 4. Depois, capítulo 2, versículos 5 a 12. E o título é A Supremacia de Cristo. Hebreus 1 a 4, capítulo 2, 5 a 12. A supremacia de Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 2, versículos 5 a 12. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm por um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Amém. O livro de Hebreus apresenta alguns conselhos dados aos judeus para que permanecessem firmes na fé em Cristo. Mostra as bênçãos de Deus para aqueles que possuem fé e creem nele. Destaca a supremacia de Cristo. Jesus Cristo é superior aos anjos, profetas e qualquer outra figura do Antigo Testamento. O autor, ele inicia mostrando que nos últimos dias Deus se revelou plenamente em seu Filho Jesus Cristo. E hoje nós vamos refletir em quem é Jesus, o que ele fez por nós, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4, e o capítulo 2, versículos 5 a 12. Deus falou de várias maneiras através dos profetas, mas agora ele fala de forma definitiva através de seu Filho, Jesus Cristo. A mensagem de Hebreus é clara. Jesus é maior do que tudo e do que todos. E ele nos chama para fazermos parte da sua família. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a revelação em Cristo, capítulo 1, versículos 1 a 4. Nós vemos em primeiro lugar a revelação progressiva. Versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou no passado de várias formas, e isso inclui diferentes tempos, modos e porções. Lá em Gênesis nós podemos ver Deus falando com Abraão.
Deus prometendo um filho para Abraão. Deus falando também com Moisés. Quando Moisés entrava no tabernáculo, Deus falava com Moisés. E antes, quando Deus chamou Moisés para realizar a obra do Senhor, Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Deus se manifestou naquela sarça, mas ele falou audivelmente com Moisés. Deus falou também por boca de anjos. Ao profeta Daniel, nós vemos Deus falando com ele através de anjos. A Maria, a mãe do Senhor, um anjo se revelou a ela e Deus fala com ela através de um anjo. No Antigo Testamento nós temos a figura do Urim e o Tumim, que significa luz e perfeição, ou luz e justiça, que era uma forma de Deus falar com o seu povo. Já Pedro diz que Deus falou por inspiração. Através de homens santos, Deus falou através deles. Então nós vemos aí Deus falando de várias formas, por várias pessoas, por meio de Moisés, de Davi, de Isaías e de tantos outros. Isso no Antigo Testamento. Agora, a revelação final e completa está em Jesus. Diz o texto que nos últimos dias Deus falou. Versículo 2, por seu Filho. Hebreus 1:2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós vemos Deus no início, no livro de Gênesis, Deus fazendo todas as coisas, juntamente com Jesus, que é a palavra viva. Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. E ele se manifestou justamente para falar definitivamente à humanidade sobre os propósitos de Deus para a humanidade. E no Novo Testamento nós vemos também Deus falando pelo Espírito Santo. No capítulo 3 de Hebreus, versículo 7, nós vemos: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Ou seja, o Espírito Santo fala e continua falando. E também o autor de Hebreus, no capítulo 12, 24, vai dizer que Deus falou pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então Jesus, ele é a revelação perfeita de Deus, o ápice de todas as revelações. Ele é a expressão exata do seu ser. No passado, Deus se revelou então de várias formas, de várias maneiras. Falou com o homem, continua falando. Falou por visões, por sonhos, por profetas, por Moisés, por Davi, por Isaías e tantos outros. Cada revelação era apenas uma parte do plano de Deus, mas nunca era completa. Em Jesus Cristo nós vemos a revelação completa de Deus. Jesus não é apenas um mensageiro como os demais, mas ele é a própria mensagem. Jesus é a imagem exata do Deus e reflexo da sua glória. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus. Jesus é Deus feito homem. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer. Todos haviam pecados, todos estavam destituídos da glória de Deus. E aí ele envia Jesus Cristo justamente para resgatar a humanidade, para resgatar o homem à imagem e à semelhança de Cristo. Então Deus fala agora através de Jesus. E em Jesus Cristo nós temos a mensagem final e completa. E é o padrão para a nossa fé e o guia para as nossas decisões. Então nós que já fomos alcançados pela graça salvadora, nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você quer ouvir a voz de Deus, olhe para Jesus. Ouça o que o Jesus está falando através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Ele continua falando conosco. Então nós vemos aí a supremacia de Jesus. Em segundo lugar, vemos também o senhorio de Cristo. Ele é também supremo como Senhor. Versículos 3 e 4. Versículo 3 diz: ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqui nós vemos que Jesus é superior, porque Ele sustenta todas as coisas. Ele foi o Criador, Ele criou todas as coisas, e agora Ele sustenta todas as coisas. Isso significa que além de criar o mundo, Ele agora continua governando e mantendo tudo em ordem. Sua palavra tem autoridade sobre todo o universo. E Ele fez a purificação dos pecados e depois se assentou à direita de Deus. Isso mostra que Ele não apenas revelou Deus para nós, mas também Ele realizou a obra da salvação de maneira perfeita e completa. Nós vemos que no Antigo Testamento, o homem, para se achegar diante de Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício. E pelo menos uma vez por ano ele se apresentava através do sacerdote a Deus, trazendo ali um sacrifício para a expiação dos seus pecados, para o perdão dos seus pecados. Mas em Jesus Cristo, Ele se ofereceu uma vez só. O sacrifício de Jesus foi pleno, foi perfeito, e através desse sacrifício nós temos acesso a Deus. Cristo sustenta todas as coisas. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder, como diz aqui, versículo 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então Ele se fez homem, habitou entre nós, foi sacrificado em nosso lugar, mas Ele que se humilhou, Ele foi exaltado e Ele está agora à destra de Deus. O seu sacrifício único é suficiente para reconciliar toda a criatura com Deus. O homem está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Mas se ele orar para Cristo, se ele reconhecer que ele é pobre, miserável, cego e nu, que é um pecador, que está destituído da graça de Deus, e clamar por Jesus, com certeza ele vai receber o perdão dos seus pecados. Então Jesus, Ele pagou o preço da nossa redenção. Só há um meio de alguém ser salvo. E lá no Antigo Testamento já dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O próprio Deus instituiu isso. Por isso que Jesus Cristo teve que derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Mas apenas uma vez. Hoje não há mais necessidade de nós apresentarmos sacrifícios como no Antigo Testamento. Porque Jesus, Ele se ofereceu por nós. Mas em contrapartida, Deus diz que nós agora devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. No Antigo Testamento, o sacrifício era imolado realmente. Mas agora Jesus quer um sacrifício vivo, ou seja, nós mesmos. E aí João diz que assim como Jesus morreu por nós, nós também devemos estar dispostos a morrer pelos irmãos. Então Deus exige de nós agora compromisso. Ele veio para nos salvar e nos constituiu reis e sacerdotes. Nós somos adotados à família de Deus, nós pertencemos à família de Deus. E nós temos agora também obrigações e responsabilidades como filhos e filhas de Deus. Mas quando nós paramos e pensamos, quem éramos nós antes de conhecer Jesus? Pense um pouquinho. Você nesse mundo, sem Deus e sem salvação, caminhando a passos largos para o inferno. Se não fosse a graça do Senhor, talvez alguns de nós nem estaríamos mais aqui. Mas Deus alcançou pela sua misericórdia. Ele derramou seu sangue para nos salvar. E agora Ele exige de nós que nós também estejamos apresentando os nossos corpos como sacrifício. Ou seja, nós temos que viver para a glória de Deus. E o versículo 4 vai dizer que Ele é superior aos anjos. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então primeiro Ele se humilha, mas depois Ele é
exaltado. Cristo é mais do que qualquer ser criado. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Filho de Deus. Por isso, Ele deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Nós devemos confiar que Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Sem Ele, nós não somos nada. Seu sacrifício foi suficiente para nos purificar e nos reconciliar com Deus. E Ele promete uma vida plena, uma vida abundante. Ele disse que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir, mas Ele veio para dar vida e vida em abundância. Uma vida aqui nessa terra, mas mais do que isso, uma vida eterna ao seu lado. E Paulo diz que incomparavelmente melhor é nós estarmos com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nesse corpo, nós temos que viver para a glória de Deus. Nós temos que valorizar mais o que Jesus Cristo fez por nós. E Ele nos dá vários conselhos, várias orientações, vários mandamentos. E nós temos que atentar à palavra do Senhor Jesus. Ele disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí nós vemos quantas pessoas desesperadas para conseguir bens, posição social, posição na política. E esquece que tudo isso não é nada. O homem vive 70 anos, 80. Hoje aumentou um pouco mais a longevidade, alguns estão chegando a 90, às vezes até 100. Mas o que é isso diante da eternidade? A eternidade não se conta dias, horas, minutos, nada. Quando alguém entrar na eternidade, é para todo sempre. E se o homem partir para a eternidade sem Deus, ele vai sofrer toda a eternidade. Por isso Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nós, como povo de Deus, nós temos que entender o que Jesus quer de nós. Ele nos salvou com um propósito. Não porque nós éramos melhores do que os demais. Não porque nós éramos menos pecadores. Nós éramos e ainda somos pecadores como os demais. A diferença é que hoje nós somos pecadores arrependidos. Nós reconhecemos o senhorio de Cristo em nossas vidas. Nós não temos prazer no pecado, mas nem estamos sujeitos ao pecado. E o autor de Hebreus vai dizer que o pecado tenazmente nos assedia. E vai nos exortar a nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós não podemos esquecer que a salvação é um processo. Quando você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você entendeu o Evangelho, você recebeu o perdão dos seus pecados. Jesus tomou todos os seus pecados do passado, lançou para trás, e dele não se lembra mais. E aí você começou uma nova vida. E essa vida agora precisa ser vivida na presença de Deus. Nós temos que viver em santificação, que é a segunda etapa da salvação. E Hebreus também vai dizer que sem a salvação, sem a santificação, ninguém verá a Deus. A santificação é um processo que começa quando nós recebemos Jesus Cristo, e que deve perdurar por toda a nossa vida. E aí nós precisamos buscar a excelência. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Viver intensamente, ter prazer nessa lei, nessa palavra. E aí nós vemos tantas pessoas, tantos cristãos, perdendo tempo. Nós temos tempo para tantas coisas, mas nós não temos tempo para estar na presença do Senhor. Paramos na frente da televisão, passamos lá 2 horas e nem percebemos. Mas quando nós dobramos nosso joelho para orar, 2 minutos, 3 minutos, nós já desanimamos. Quantas vezes nós passamos, às vezes, dias sem abrir a palavra de Deus para ler, para ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos valorizar mais. Nós recebemos de graça, mas foi pago um preço. E agora nós também temos que pagar um preço. O discipulado, Jesus nos chamou para sermos discípulos. E o discipulado exige um preço. Negar-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Será que estamos negando a nós mesmos?
Será que nós estamos, as nossas prioridades é viver para a glória de Deus? Então é importante nós pararmos e pensarmos. Jesus Cristo, Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E a cada dia que passa, está mais perto. E nós também, cada dia que passa, nós chegamos mais perto do nosso final aqui na face dessa terra. Se Jesus não voltar para nos buscar, nós iremos até Ele. E aí estamos preparados? E Ele virá no abrir e fechar de olhos, assim também como a morte. Ela vem no instante, não dá tempo de nada. Nós precisamos estar preparados. Ele nos resgatou, Ele pagou o preço, mas agora Ele quer também que nós estejamos vivendo, de fato, como seus filhos. Em terceiro lugar, nós vemos a supremacia de Cristo como Salvador e irmãos. Aqui, mais uma vez, o Hebreus já está falando justamente sobre a questão de salvação. O versículo 1 diz, aliás, capítulo 2, o versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm por um só. Por isso é que Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Olha aí, Jesus Cristo é o Filho de Deus. O homem é criatura de Deus. Mas quando o homem recebe Jesus Cristo, ele passa a ser filho de Deus. E aí, como Jesus, também somos filhos de Deus. E aí o próprio Jesus nos chama de irmãos. Tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm todos de um só, Deus. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus enviou Jesus Cristo. E é por isso que Jesus não se envergonha de nos chamarmos seus irmãos. Então o autor que está falando da humanidade de Jesus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Ele foi um pouco menor do que os anjos. Ele se fez homem. Ele se vestiu dessa carne. E para quê? Para experimentar o sofrimento e a morte por todos nós. E isso o tornou nosso Salvador, capaz de nos redimir. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E para que o homem pudesse ser salvo, não bastava apenas um sacrifício, mas Deus precisava de alguém que pagasse uma vez por todas pelos nossos pecados. E quando Jesus se fez carne, Ele veio justamente para experimentar o que nós experimentamos. Se Jesus não tivesse feito homem, Ele não poderia morrer. Mas se o Jesus que veio a esse mundo também não fosse Deus, Ele não poderia ressuscitar. Por isso que Jesus, Ele é 100% Deus e é 100% homem. É Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele experimentou na carne o sofrimento que nós experimentamos. Aliás, eu creio que não existe, nem existiu, um homem na face da terra que sofreu tanto quanto Jesus sofreu. Quando nós vemos os evangelistas descrevendo o sacrifício de Jesus, nós vemos o quanto Ele foi sacrificado, o quanto Ele sofreu. Mas além do sacrifício, do sofrimento na carne, Ele também sofreu na alma. Por isso que ali no Getsemane Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a tua vontade, mas a minha vontade. Às vezes nós achamos que Jesus está pedindo para que Deus o livrasse da cruz. Não, não é isso. Tanto é que nós vemos que posteriormente outros homens foram crucificados também. O que Jesus estava dizendo ali, que o preço que Ele iria pagar era muito alto. Ele estava tomando o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. Por isso que Ele passou em agonia. Ele suou gotas de sangue, porque Ele sabia o que Ele estaria passando nas próximas horas. E foi justamente ali que Ele venceu o pecado. Foi justamente através do seu sacrifício que Ele agora conquistou o céu e nos oferece inteiramente de graça. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha
mas sim a sua vontade. E nós precisamos ter o mesmo sentimento. E ele foi levado à cruz como uma ovelha muda. Ele foi esbofeteado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, cuspiram nele, bateram nele de todas as formas. Ele levou chibatadas, muitas pessoas morriam ali no açoite. Ele sofreu, carregou o madeiro, foi crucificado, zombaram dele. Mas ali na cruz nós vemos ele orando várias vezes. E a última oração foi uma única palavra, tetelestai, que significa está pago, está consumado. Ou seja, o sacrifício agora estava sendo entregue a Deus, e aí então agora o homem poderia ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então nós vemos aí que Jesus, ele é o novo Adão. Embora os anjos tenham autoridade temporária, Deus sujeitou o mundo vindouro apenas a Cristo, versículo 5, 2:5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Quando Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem para adorá-lo e viver eternamente na presença dele. Mas o homem, infelizmente, o homem saiu dos planos de Deus. E aí Jesus Cristo veio justamente para nos resgatar. E aí Jesus então está assumindo a humanidade para restaurar a ordem de todas as coisas. E aí no versículo 11, vai dizer que ele não se envergonha de chamar os crentes de irmãos. Jesus, na sua encarnação, ele se identificou completamente conosco, participando de nossa natureza humana para nos resgatar. Cristo sofreu para nos salvar. Ele foi feito menor do que os anjos por um tempo, para sofrer e para morrer por nós. Versículo 9. Vemos, todavia, que aquele, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ele veio justamente para nos salvar, para nos resgatar. Foi feito menor do que os anjos, mas apenas por um pouco tempo. Seu sofrimento, sua humilhação, trouxeram glória e salvação para toda a humanidade. Jesus Cristo não é apenas nosso Senhor, mas Ele é também nosso irmão. Alguém que conhece as nossas lutas, os nossos sofrimentos, e nós podemos nos aproximar e confiar nele, porque Ele intercede por nós. E nós, povo de Deus, às vezes não estamos desfrutando a vida plena e abundante que Ele tem para nós, porque nós não estamos buscando. Se nós realmente vivemos em conformidade com a palavra de Deus, nós vamos experimentar o melhor dessa terra. Nós vamos ver Deus fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por provações, privações, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos aprender, amados. Jesus não é apenas o nosso Salvador. Ele é também o nosso Senhor, mas ao mesmo tempo Ele é nosso irmão. Ele nos constituiu membros da sua família. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos dar continuidade à sua obra. Ele diz que se nós crêssemos nele, obras maiores nós faríamos, porque ele iria para o Pai e ele foi para o Pai. Na sua vida terrena, ele deixou apenas um pequeno grupo de pessoas que foram instruídas por ele. Nós vemos multidões acompanhando Jesus,
Mas no final, lá em Atos, resume apenas 120 pessoas que estavam reunidos. Apenas 11 apóstolos, porque um havia se desviado. Apenas 3 anos de ministério. Mas Jesus fez tudo o que precisava ser feito para que a sua obra, para que a sua salvação chegasse até os confins da terra. Só que ele deu uma ordem: nós precisamos anunciar essa palavra, porque o homem sem Deus está totalmente perdido, está morto nos seus delitos e nos seus pecados. E eu fico imaginando, como pode alguém se desviar dos caminhos do Senhor? Como pode alguém que experimentou a graça salvadora de Cristo se afastar da presença do Senhor? E infelizmente muitos. E nós, como irmãos que somos, nós precisamos desenvolver o nosso ministério. Nós somos responsáveis por nossos irmãos. Nós não podemos fazer como Caim. Quando Jesus perguntou para Caim de Abel, ele perguntou se por acaso ele era o tutor do seu irmão, se ele tinha alguma responsabilidade com Abel, e na verdade ele tinha matado o seu irmão. Então nós precisamos importar uns com os outros. Primeiro, a família da fé. Exercendo os ministérios que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Nós temos que nos importar uns com os outros, orar uns pelos outros. Hoje, pela manhã, semana foi uma semana bastante difícil. Eu estive acometido de uma gripe terrível, os meus olhos ficaram numa situação terrível. Eu achei que nem estaria aqui hoje pela manhã, mas logo pela manhã eu abro o celular e recebo ali uma mensagem de alguém que está orando para mim, está profetizando a cura. E eu estou aqui, graças a Deus, curado. Graças a Deus, curado. Isso é graça de Deus, mas é também a intercessão dos irmãos. Nós vimos domingo passado orar uns pelos outros para serem curados. Antes de eu viajar, fiz uma bateria de exames. E às vezes por causa do meu peso, quando eu chego no médico, a primeira coisa que ele pergunta é se eu sou diabético ou se eu sou hipertenso. Eu falo que não sou e nem serei. E pela graça de Deus, todos os exames, deu tudo 100%. 63 anos, não sou mais aquele atleta que eu era antes. Tenho deixado muito a desejar, mas eu estou me propondo a retomar o primeiro amor também e a cuidar desse corpo que Deus me deu. Porque ainda tem muita coisa aí pela frente. Então é isso, quando a igreja entende o seu ministério, quando a igreja se compromete uns com os outros, ora uns pelos outros, acontecem os milagres. E nós precisamos disso. Nós precisamos também aprender a contar a nossa necessidade para os santos. Porque como eu vou saber se alguém está passando por dificuldade, se essa pessoa não vem até mim? Então é importante, amados. Jesus, Ele tem a supremacia em tudo. Ele nos constituiu como sua família, para que nós pudéssemos realizar suas obras. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, mas também o nosso irmão, e Ele intercede por nós. E Ele, eu tenho certeza de que Ele está ansioso, desejando que nós estejamos na presença dEle. Todo o seu povo. Eu penso dessa forma, mas eu creio que sim. Porque nos últimos momentos Ele disse isso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e eu vos tenho dito. Então Ele está dizendo, Ele disse para nós que está ali com a mesa preparada para nós, nos aguardando. Então nós precisamos valorizar o que Jesus fez por nós. Ele é nosso irmão. Fazemos parte dessa família. Somos convidados a viver como família de fé. Devemos apoiar e encorajar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Exortar uns aos outros. E interceder uns pelos outros, sabendo que Cristo é o nosso maior exemplo de amor e unidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, para que nós possamos de fato experimentar cada vez mais esse dom maravilhoso que Deus tem nos dado. Então Jesus Cristo, Ele é a revelação final de Deus. Ele é Senhor soberano e Salvador, que se fez nosso irmão. Sua supremacia é total. Ele governa o universo, redime os nossos pecados e nos traz de volta a comunhão com Deus.
que possamos, de fato, nos render à supremacia de Cristo em nossas vidas, confiando nele como nosso Redentor, como nosso Salvador e também como nosso irmão. Que possamos refletir na nossa caminhada. Como estamos respondendo à revelação de Cristo? Estamos ouvindo a sua voz e reconhecendo sua soberania em nossas vidas? Estamos vivendo de fato em conformidade com a sua palavra? Estamos cumprindo com o ID? Ele já fez tudo por nós. E o que é que nós estamos fazendo por Ele? Que possamos ver em plena confiança, sabendo que Ele sustenta todas as coisas e nos chamou para a glória eterna com Ele. Que possamos responder a essa verdade com fé, compromisso, adoração, colocando Jesus no centro de tudo o que nós fazemos. Que Deus nos ajude a nós manter os nossos olhos fitos nele e a viver para a sua glória. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor amado. O Senhor é soberano, Pai. O Senhor é Deus, o Senhor é nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor tem a supremacia sobre todas as coisas. E nós queremos experimentar, Senhor, cada vez mais, ó Deus, essa vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. Ah, Deus, somos teus irmãos. O Senhor é nosso irmão. Fomos resgatados por Ti. O Senhor pagou o preço para que nós pudéssemos ter vida plena e vida abundante. Agora, Senhor, nos ajude para que nós possamos viver intensamente esse Evangelho, fazendo a nossa parte, porque o Senhor nos garante a vitória, Pai. Deus, Tu conheces o Teu povo, Senhor. Desperta, Senhor. Quantas vezes nós passamos por lutas, por problemas, por ansiedade, por enfermidade, Senhor. Mas quando nós cremos, o milagre acontece. Quando nós oramos uns pelos outros, o milagre acontece, Pai. E o Teu nome é glorificado. Que possamos exercer, Senhor amado, mais e mais essa fé, Senhor. Que possamos viver para Ti. Nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.